Antes de mais nada, lembremos-nos de que vagueamos no reino das imagens. Vamos novamente olhar para a janela, só que dessa vez sem o prisma. Ao invés disso, fixe o seu olhar nela. Tente não mover os seus olhos. Apenas olhe com firmeza e espere. Então, quando a imagem desaparece de repente, você vê uma cruz branca e os vidros da janela ficam pretos. Você vê o negativo da imagem original, e essa imagem é produzida pelos seus olhos. Ela é chamada de pós-imagem e traz consigo a noção de que há uma atividade interior, uma resposta criativa do olho. A mesma observação pode ser feita usando as cores cromáticas. Deixe-me te mostrar um exemplo disso. Fixe seu olhar no centro desta imagem e espere. Tente não desviar o olhar. O que você vê quando ela desaparece após 7 segundos? Você viu isto, não viu? Cada cor tem uma cor complementar que corresponde a ela, e essa parece ser a mesma relação entre pares que é encontrada nas experiências com prismas. Ou seja, o vermelho corresponde ao turquesa, o verde corresponde ao púrpura e o azul-violeta corresponde ao amarelo. Aqui nós temos um outro exemplo da atividade do olho, o chamado contraste simultâneo. O cinza é uma cor misteriosa. Ele é a cor das sombras. Ele tanto é claro quanto escuro ao mesmo tempo. Você diria que estes dois quadrados são da mesma tonalidade de cinza? Em outras palavras, diria que eles são idênticos? Vamos descobrir isso deixando-os se encontrar e os unindo em uma única forma retangular. Bem, eles não eram só parecidos, mas afinal eles eram idênticos. O cinza assume facilmente papéis opostos. Em um contexto luminoso, ele representa a escuridão. Em um contexto escuro, ele representa a luz. Aqui vemos que os dois quadrados cinza sobre fundos coloridos não só diferem em luminosidade, mas também em tonalidade. Se pensarmos nisso, vemos que a tendência é a de haver uma mudança na tonalidade da área ao redor. Aqui está outro exemplo. O efeito é mais forte quando a luminosidade do quadrado e do entorno é quase a mesma, realçando o contraste. Goethe resume suas observações com um princípio geral. O olho cria liberdade para si próprio ao produzir o oposto do que lhe é imposto, criando deste modo um todo satisfatório. Agora nos voltaremos para um fenômeno ainda mais intrigante. Eu tenho aqui uma folha de papel branco comum. Eu a dobrei cuidadosamente, depois a desdobrei e a coloquei sobre a mesa. O que eu vejo ao olhar cuidadosamente a fronteira entre as duas metades do papel? Vamos nos concentrar nessa fronteira, em algum lugar no meio dela. Vemos uma sombra muito tênue nos lados da borda. À esquerda ela é azul e à direita ela é ligeiramente amarela. Não vemos apenas branco. Isso tem a ver com a falta de uniformidade na iluminação da sala. As sombras não são simplesmente cinzas. Elas podem muito bem mostrar uma ou outra tonalidade. As sombras azuis sobre a neve é um exemplo bem conhecido. Esse efeito pode ser usado, por exemplo, no palco onde os objetos são iluminados por holofotes com vários filtros coloridos. As condições para obtermos sombras coloridas são as seguintes. Neste caso, temos uma disposição totalmente simétrica, com duas velas como fontes de luz. Assim, obtemos duas sombras, B e C. Coloque um filtro colorido, D, digamos que de uma cor vermelho-púrpura, na frente de uma das velas. A sombra C recebe a cor do filtro, ou seja, o vermelho. Ao mesmo tempo, a sombra B, iluminada pela outra vela, E, também muda a sua cor de cinza para a cor oposta à de C, ou seja, para o verde neste caso particular.
Assim, o filtro vermelho parece levar consigo a possibilidade de dar origem tanto ao vermelho quanto ao verde. As cores convivem entre si em pares, como já vimos durante as demonstrações prismáticas. Novamente, Goethe resume afirmando um princípio geral que ele enxerga em tudo isso. A própria cor é uma sombra, e do mesmo modo que ela tem uma afinidade com a sombra, assim também ela se fundirá com a sombra no momento em que forem dadas as condições adequadas. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo.